Vamos abrir a primeira epístola de João. O versículo 7, 1 de João, capítulo 2, do 7 ao 11. Júlio, descongele aí, descongele só. É isso, do 7 ao 11. Vamos ler juntos? Amados, não vos escrevo mandamento novo. Já abriram? Todo mundo abriu? 1 de João, capítulo 2, do 7 ao 11. Vamos ler? Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Oi. Muito bem. Está aí, os irmãos vão poder ver. Meus irmãos, o tema dessa manhã é sobre o amor fraternal. Nós temos o exemplo infeliz ali de Caim e Abel. O primeiro assassinato foi entre irmãos, né? E mais triste ainda foi que ele convidou o irmão para o campo, um convite, e maldosamente ele matou seu irmão. Então nós precisamos refletir sobre isso, porque uma comunidade só é igreja verdadeira se há amor fraternal. Pode ter CNPJ, pode ter as estruturas internas da igreja, isso são dados da denominação, mas nunca será uma igreja verdadeira se não houver amor fraternal. O amor é a marca que Cristo de fato está em nós. Um clube, por exemplo, como um Bahia, um Vitória, imagine numa assembleia desses clubes, tem várias facções, né? Tem a B, C, e é uma disputa pelo poder. Na igreja jamais pode ser assim. Se for assim, ela deixou de ser igreja para ser, diz alguém, sinagoga de Satanás. Então nós devemos ter esse propósito na vida do 2025. Demonstrar o amor fraternal e buscar o amor fraternal acima de qualquer coisa. Vejamos então alguns. Está escrito aí para facilitar. Eu peço que vocês leiam aí o versículo 7. O que é que João está dizendo? Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Às vezes as pessoas estão tão interessadas na igreja de ouvir uma novidade. Na igreja não tem novidade. Sabe por que não tem? Porque já está tudo escrito. Deus já delimitou tudo que a igreja deve crer e fazer. Então, hoje estão fazendo até a igreja escura para fazer algum tipo de chamariz, de atenção. Não, a igreja vai sobreviver através da palavra e do Espírito Santo.
Então não tem nada de novo na igreja, tudo é velho. O mestre Otton dizia: você precisa dizer a verdade velha de uma maneira nova, mas é a mesma coisa que nós precisamos continuar pregando. Então, para aqueles que naquela época, os gnósticos, eles disseram que tinham um conhecimento especial de Deus. E João disse: não tem conhecimento especial de Deus, não. É a coisa que vocês aprenderam desde o início da vida cristã. Quando vocês passaram pela conversão, foi o primeiro ensino que Deus nos deu: o amor fraternal. Por isso está aí o primeiro ponto. O amor fraternal é um mandamento do início, do começo da vida cristã. Vejam que João é chamado de apóstolo do quê? Do amor. Então vocês vão encontrar, tanto no Evangelho quanto nas suas epístolas, essa ênfase. Vejam então, vamos ler essa aí de João. Ele está se referindo a Jesus. Por isso que ele diz aquilo que nós aprendemos desde o princípio. Eles aprenderam de Jesus e passaram para a igreja. E o que foi que Jesus disse a eles? Aí leiam o 13:34. Leamos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Ele fala de novo. Mas se você for lá no Velho Testamento, já estava escrito isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Mas é como se diz: olha, é esse mandamento que está dando a ênfase. Deus é amor, né? Que vos ameis uns aos outros. E aí, nesse versículo, ele diz até como, de que maneira eu devo amar. Como eu vos amei. Como ele nos amou? Dando a vida. Às vezes a gente diz assim: já cansei de amar. Esse irmão, eu já despejei todo o meu amor. Você já morreu por ele? Porque esse é o amor que Deus quer que tenhamos para com o nosso irmão. Que sejamos imitadores de Cristo como filhos amados, né? Como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Agora veja Pedro. Pedro fala também do objetivo do amor. Agora, preste atenção, leia comigo aí. Uma vez vocês foram purificados dos seus pecados. Quando é que nós fomos purificados? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Visivelmente, foi quando você foi batizado. Recebeu a água, que é símbolo da purificação. Então, quando eu aceitei Jesus, o sangue de Jesus caiu sobre mim. Eu fui lavado de todos os meus pecados. Isto é, nós fomos lavados dos pecados, porque nós, diz aí o versículo, pecado quando obedeceram à verdade. Obedecer significa: eu acredito na mensagem do Evangelho. Então, nós fomos purificados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por que Deus nos purificou? Com que propósito em especial nesse versículo? Leiam com atenção de novo. Uma vez que vocês dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenha como um alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Pronto, agora estabeleceu. Se eu entrei verdadeiramente na igreja de Cristo, ele me botou na sua igreja para amar o meu irmão. E amar sem fingimento. Porque imagine o fingido Caim. Ô, meu irmão, vamos lá no campo, vamos ver se minhas ovelhas estão boas. Mas a intenção, o propósito era tirar a vida dele. Sem fingimento, e observe, amem uns aos outros sinceramente. Nada de fingimento, de todo o coração. Por que falo do coração? É porque tem que ser de dentro. Não é só de aparência, de palavras, mas tem que ser de interna e externamente. Não é rindo para a pessoa e matando internamente a pessoa. A ênfase
dos apóstolos está no amor fraternal. Observe ainda algumas motivações que nós devemos ter para praticar o amor fraternal. A primeira motivação é o amor que Deus tem por nós. Deus nos amou, irmãos. Diz, Deus prova, aí o versículo, vamos ler, mas Deus prova para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagine a cena aqui. Não é alguém que está do lado de Deus. Nós estávamos ofendendo a Deus pelo nosso comportamento. E diz que mesmo assim Deus nos amou. Eu sei que nós somos chatos, porque às vezes o outro que é chato, nós somos chatos, nós somos pessoas difíceis. Não é o outro, nós somos difíceis. Mas Deus não atentou para isso e nos acolheu e demonstrou o seu amor para conosco. Louvado seja o nome de Deus. E é esse amor que nós devemos imitar. Está disposto a demonstrar amor a uma pessoa que realmente é ranzinza, é chata e às vezes incomoda, mas eu não posso desistir de amar essa pessoa, porque Deus não desistiu de mim. E eu preciso imitar ao Senhor. Outra razão que nós encontramos para nos motivar a amar é o exemplo de Cristo. Né? Vamos ler aí, versículo Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Lembre, irmãos, todos os apóstolos o abandonaram. Ele podia dizer, esse bando, nada, não vou morrer por vocês não, mas ele morreu por nós. Ele até disse antes, vocês vão me deixar, mas eu não estou só, eu vou continuar amando vocês. E a primeira coisa que ele fez ao ressuscitar, diga a Pedro que suba para a Galileia, aquele que por 3 vezes o negou. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Ele diz, andai em amor como Cristo vos amou. Ele não desistiu de nós e nós não devemos desistir dos nossos irmãos. Se há porventura alguma diferença entre nós, vamos colocar isso no coração. Esse ano eu vou orar para que isso mude na vida minha e desse meu irmão. Eu vou conseguir amá-lo para a glória de Deus. Meus irmãos, outra motivação para que possamos amar, cumprir esse mandamento, é que nós somos habilitados pelo Espírito Santo para tal missão. Quando ele descreve o fruto do Espírito, ou a obra do Espírito Santo, e nós sabemos que o Espírito Santo habita em quem? Habita em nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que é que ele está produzindo em nós? Versículo 22, leiam aí. Mas o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Todos os ingredientes necessários para amar uma pessoa estão aqui. Não tenho paciência, o Espírito lhe dá. Não consigo pensar bem, ele lhe habilita a pensar bem. Eu não consigo ter domínio. Você vai ter domínio, que é obra do Espírito Santo. Maior é o que está em nós, do que a carne, do que o mundo, do que o diabo. Louvado seja o nome de Deus, né? Agora, a segunda afirmativa é que o amor fraternal é um mandamento sem prazo de validade. Eu entrei, já tenho muito tempo na igreja, então esse mandamento já passou. Não. Observe o que João diz. Primeiro, ele disse que eu não escrevo um mandamento novo. Mas vamos ler aí o versículo 8. Todavia, aquilo que é verdadeiro em Jesus, nele,
e em vós, porque as trevas se dissipando e a verdadeira luz. Ele quer dizer, porque ele disse que não escrevia novo mandamento e agora disse, eu estou escrevendo um novo mandamento, porque esse mandamento não caducou, não envelhece. Ele sempre tem prazo, não tem prazo de validade, nunca será vencido. Isto é, eu devo amar aqui e eu vou amar na eternidade. Eu começo a amar aqui e vou continuar amando na eternidade. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, porque ele andou nesse caminho. Os santos também estavam andando neste caminho. A insistência, então, das cartas apostólicas ao amor fraternal. Há uma ênfase. Se você ler o Novo Testamento com cuidado, vai perceber que os apóstolos insistem na questão do amor. Vejam aí 1 de Pedro 2,17, leiam. Respeitem todas as pessoas. Amem seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Pedro escrevendo aquelas igrejas espalhadas ali no império. E Paulo escrevendo aos romanos, leiam. Amai-vos cordialmente. Então, vejam a insistência, gente, do amor fraternal. Uma igreja verdadeira precisa dar ênfase a este ponto. Paulo escrevendo aos Efésios, vamos ler aí? Esse texto é lindo também. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, de cheiro suave. Tessalonicenses. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Quando você lê a epístola aos Tessalonicenses, Paulo enfatiza o amor fraternal, a esperança e a fé. E diz, olha, há nessa igreja evidência que vocês são eleitos de Deus. Qual é a evidência de que eu sou um eleito de Deus? Que eu amo o meu irmão, que eu creio em Cristo e eu creio na volta de Cristo Jesus. Ora, diz João, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Não há divórcio. Eu amo a Deus. Se ama a Deus, ama o irmão. Ama o irmão, ama a Deus. Esses dois mandamentos estão ligados. O amor fraternal começa, então, na conversão e permanece na eternidade. Observe essa passagem de 1 Coríntios, que ele está tratando dos dons espirituais, e a ênfase que ele dá é o amor, porque naquela igreja estava esfacelada. Eu sou de Paulo, de Apolo. Os irmãos estavam em uma disputa tão grande na igreja, que quem trazia o alimento para o grupo B não participar da ceia, eles comiam tudo, ou então bebiam tudo, para que o outro ficasse de fora. Que é isso numa igreja? Aí, Paulo, escrevendo a importância dos dons, diz algo importante aí para nós. Leamos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, eu preciso crer em Jesus para ser salvo, eu preciso acreditar que ele vai voltar para me buscar, mas eu preciso amar a Deus e aos homens. Agora, quando ele diz que o maior deste é o amor, porque um dia eu não vou precisar mais crer, um dia eu não vou precisar mais esperar, porque vai se concretizar as promessas do Senhor, como eu digo aqui. A fé tem prazo de validade, mas o amor permanece para sempre. A esperança vai se concretizar, mas o amor não terá fim. Leia um título aí comigo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Cristo Jesus.
Então, meus irmãos, um dia a esperança não haverá mais necessidade dela, mas o amor vai continuar. O amor fraternal, em terceiro lugar, é marca de Cristo e dos santos. Observe aí, todavia, vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele, ele está se referindo a Jesus. E em vós, nos santos daquela época. Então, o amor fraternal estava presente em Cristo e estava presente aos santos que João escreve. E ele diz, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, é marca, gente, genuína. Não é levantar a mão, não é dar glória a Deus, aleluia. Não é ter experiências espetaculares com Deus. Nós podemos ter todas essas coisas. Não há em si uma coisa ruim, mas ela não diz que a pessoa é crente. O que diz que uma pessoa é crente, se ela ama a Deus e ama o próximo. É evidência. Olha, observe João, leia comigo aí João 15, 9. Como o Pai me amou, também eu permanecei no meu amor. E aí dá o exemplo que Cristo, como é que ele demonstrou esse amor, ele se fez pobre. Ele tomou a forma humana. Na forma humana ele foi humilhado até a morte de cruz. E aí então ele ressuscitou, né? E recebeu a honra e a glória do Pai. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Eu só permaneço no amor de Deus, amando a Deus e amando meus irmãos. Vejam Efésios, leiam comigo aí. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja que Paulo enfatiza essas características da esperança, fé e amor como um baluarte, um fundamento. Colossenses, Paulo escreve nos Colossenses, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste, pela verdade do Evangelho. Se somos de fato discípulos de Cristo, vamos imitar o Senhor Jesus Cristo. Nessa área específica, o amor fraternal. Se somos discípulos de Cristo, iremos imitar ao Senhor Jesus Cristo. Andai em amor como Cristo também vos amou. Se somos discípulos de Cristo, obedeceremos a Cristo. Qual é o mandamento do Senhor para nós em João? Se me amais, guardareis os meus. E qual é o mandamento dele? Ame a seu irmão. Você ama o Senhor? Então ame seu irmão como um bom discípulo do Senhor Jesus Cristo. Se somos discípulos de Cristo, iremos anunciar, proclamar o amor fraternal como essencial ao discipulado. O que é necessário para ser o discípulo de Cristo, além da fé nele? É o quê? Você tem de amar seu irmão. Nós nunca seremos discípulos de Cristo se não amarmos os nossos irmãos. Vamos ler? Nisso são manifestos e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica. Olha, João, ele é muito direto, não tem exegese aqui para fazer aqui. Está tão claro. Ele diz que existe filhos de Deus e filhos do diabo, do capeta. A pergunta é, quem é o nosso pai? Como é que eu vou saber, pastor, que Deus é meu pai? Observe aí. Todo aquele que não pratica a justiça
não procede de Deus. Como nossa ênfase é outra, veja, nem aquele que não ama a seu irmão. Não é opcional, gente. Tende a amar o irmão. Ore ao Senhor. Se você diz eu não consigo, não adianta mudar de igreja. Hoje os crentes têm feito muito isso. Quando tem um desentendimento, a primeira coisa que faz, vai para outro lugar. Só que o mal fica lá dentro, porque Deus já sabe o rancor que está ali. E aquele rancor, de alguma maneira, vai se manifestar lá também, porque vai aparecer um igual ao outro, e você, não é possível, é assombração, toda hora estou vendo assombração, porque é uma questão do nosso coração. Devemos amar nossos irmãos. Os filhos de Deus são aqueles que amam seus irmãos. O amor fraternal, em quarto, é evidência de vida transformada. Leia aí 9. Aquele que diz: está vendo, irmãos, que está muito claro aqui. Como é que eu sei que passei das trevas para a luz? Como é que eu saí do poder das trevas para o poder de Deus? Como é que eu posso afirmar? Porque algumas pessoas dizem assim: só Deus sabe do meu destino. Não, não é verdade. Só Deus sabe. Você sabe também. Porque a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Aquele que professa a fé, aquele que diz assim: eu tenho um Deus. Tudo bem, não vamos questionar isso. Toda pessoa pode afirmar que tem Deus. Mas qual é a prova que eu tenho de fato Deus? Eu digo que estou na luz, mas eu odeio o meu irmão, até agora está nas trevas. Profissão de fé falsa, não verdadeira, não genuína. O conselho me fez as perguntas, eu respondi direitinho e foi acolhido na igreja. Não importa, pode ter sido acolhido nesta igreja ou em outra, mas no céu não entrará. Porque é preciso dar provas dessa conversão, dessa transformação. O amor fraternal é um teste infalível da nossa profissão de fé. Como é que eu sei que o que eu declaro com os lábios é verdadeiro? Ali, 1 João 4,7, leamos. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama, nasceu de novo. Quem ama, conhece a Deus, tem intimidade com Deus, se relaciona com o Senhor. Então vejam, claro, o coral lindo, que cante muito bem, mas coral não dá você acesso, mas participe do coral. Participar da SAF não vai dar acesso ao reino, mas continue participando da SAF. Mas o que vai funcionar é amando o irmão. Está lá na SAF, as irmãs, às vezes tem desentendimento. Claro, vai ter desentendimento que é normal na família, mas não tem ódio. Tem aquela zanga, depois vai lá, se reconcilia. Antes de oferecer a sua oferta, reconcilia com teu irmão e depois apresenta a tua oferta, diz o Senhor, né? O amor fraternal evidencia O amor fraternal é evidência de amor a Deus. Vamos ler aí o 1 João 4, 20 a 21. Se alguém disser amo, rapaz, então, João é o apóstolo que mais escreveu com clareza, sem enrolação, sem termos difíceis. Ele
bate. Ele quer dizer quem é crente verdadeiro. Você vai ver que no final da epístola diz, se essas coisas estão presentes em nós, nós somos do Senhor. Né? Então, alguém pode dizer ama a Deus. Todo mundo diz ama a Deus. Ninguém diz que ama o diabo, no geral, né? Mas odeia seu irmão, é mentiroso. Então, a profissão de fé não é verdadeira. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, a profissão de fé divorciada do amor fraternal é falsa. Não é verdadeira, não é genuína. Nós precisamos ter essa harmonia entre o que eu faço e o que eu digo para que Deus seja glorificado. Se nossos sentimentos, vontades e pensamentos são pecaminosos constantemente, sabe aí, né? Eu me perdi aqui. Deixa eu ver. Se nossos sentimentos, não vai dar para botar, se nossos sentimentos, vontades e pensamentos são pecaminosos constantemente contra nossos irmãos, não passamos pela experiência do novo nascimento. Como eu disse anteriormente, nós temos sentimentos, às vezes, negativos contra uma pessoa, contra o nosso irmão. É um pecado. Mas a gente vai vencer no nome de Jesus. Mas se eu sou constantemente, continuamente, só penso mal, só desejo mal, eu não consigo me libertar disso, significa que falta um novo nascimento na nossa vida. Nós não nascemos de novo. Nós pertencemos a uma comunidade evangélica, mas não nascemos de novo. Então nós precisamos pedir a Deus essa mudança de coração, tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. A pessoa que vive odiando os irmãos faz parte do império das trevas. O diabo é que tem esse espírito do ódio. O nosso interior pecaminoso revela mais a nosso respeito do que o objeto da nossa desafeição. Ah, sim, a pessoa pisou no seu pé e você ficou com raiva e isso transformou em ódio. Sim, ela é uma pessoa má porque pisou em seu pé. Mas quando você conserva ódio no coração, está revelando de fato o que você é. Porque você guardou no coração essa mágoa. Então, cuidado. Você olha feio para o irmão, aquele irmão é ordinário. Ele pode ser até um ordinário. Mas o sentimento que você tem para com ele é tão grave quanto o que ele está fazendo. Eu não posso admitir nem me acomodar a um sentimento negativo para com o meu irmão. Eu concluo, meu irmão. Seremos feridos pelos nossos irmãos, mas não vamos deixar que a raiz de amargura ganhe o nosso coração. Porque a evidência de que eu sou salvo é o amor fraternal. Vamos orar uns pelos outros, para que este amor seja intenso aqui nessa igreja. Que a igreja falte todos os dons, mas não falte a habilidade de amar uns aos outros. Que Deus nos abençoe.